Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Não faz muito tempo que o ensino do empreendedorismo passou a frequentar a rotina das grades curriculares de algumas escolas no Brasil, especialmente as particulares. Esse tema, contudo, tem sido tratado com maior ênfase em países do chamado Primeiro Mundo. E no Brasil, o que está faltando para que o empreendedorismo seja visto com outros olhos? O espírito empreendedor pode ser aprendido, treinado, desenvolvido? Ou é um dom de apenas uma parcela das pessoas? Qual a melhor idade para se ter as primeiras noções sobre o tema? Essas e outras perguntas passam a ser respondidas a partir de agora pelo professor Laércio Luiz dos Santos, que tem formação em Economia de Empresas, pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas e especialização em Qualidade Total e Produtividade. Professor Laércio, é uma satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Inicialmente, como se reconhece um empreendedor? Essa é uma pergunta importante. Vale a pena a gente resgatar primeiro o que é esse empreendedor. A palavra empreendedor, ela tem como origem, é uma palavra francesa, e ela, originalmente, ela era utilizada para denominar as pessoas que incitavam brigas, as pessoas que provocavam outras pessoas que não ficavam contentes com aquilo que existia próximo a elas. Mais tarde, esse conceito foi sendo trabalhado para designar as pessoas que cuidavam de projetos, pessoas que cuidavam de coisas novas que seriam introduzidas dentro das empresas. E hoje o empreendedor é aquela pessoa que busca algo novo. É a pessoa que está insatisfeita com o status quo dela, é a pessoa que está sempre procurando algo a mais. Seja onde for, ela sempre quer algo mais. Ela não aceita simplesmente, passivamente, aquilo que colocam na frente dela. Esse é o empreendedor de hoje. César, e o empreendedor isso envolve um traço de personalidade? Como é que funciona isso? Certo. Por muito tempo, o empreendedor, assim como o líder, ele era tratado como sendo um dom natural. A pessoa nascia com isso. Ao longo do tempo, e hoje já está comprovado, que a pessoa ela é produto do meio. Ou seja, se ela nasce no meio onde as pessoas, os pais, a escola, os amigos, são pessoas que são criativas, pessoas que buscam inovação, elas são incentivadas pela escola, são incentivadas pelos professores, são incentivadas pelos pais, elas terão esses traços quando crescerem no mercado de trabalho. Se elas são crianças, por exemplo, que elas nascem e são cerceadas pelos pais, olha, vamos buscar segurança, o importante é garantir, o importante é manter-se, ela provavelmente vai nascer com esse traço de personalidade. Então, o empreendedor, ele é uma pessoa que ele tem um traço que vai sendo criado ao longo da sua vida toda. Ou seja, ele não nasce pronto e ele pode ser ampliado, o seu aprendizado é constante. Ele está sempre buscando algo a mais. Bem, normalmente os pais têm a preocupação com o futuro dos filhos e é uma prática também bastante corrente, aquela situação em que o pai ou a mãe, ou os dois juntos, acabam por influenciar o filho até na própria carreira que ele vai seguir. Então esses conselhos que são dados no dia a dia, ao longo da vida da criança ou do adolescente, isso acaba, de certa maneira, tem condições isso de inibir o espírito empreendedor desse adolescente, dessa criança? Verdade, isso pode inibir ou pode estimular. Então é bem comum vermos famílias de empreendedores. O avô era empreendedor, o pai é empreendedor, o filho é empreendedor, o neto é empreendedor, todos são empreendedores. E é comum também ver pessoas que são paradas, são pessoas acomodadas, são pessoas que estão sempre buscando a sua zona de conforto, pelo estímulo do meio em que convivem. Então essa é a grande diferença entre a pessoa que busca algo mais, a pessoa buscadora, o empreendedor, e a pessoa que não é uma pessoa empreendedora. Mas a atitude mais correta não seria deixar essa criança, esse adolescente, procurar ele mesmo descobrir quais são as suas vocações e fazer o curso ou escolher a profissão que ele próprio resolvesse escolher, no caso? Existe o estímulo, né? Quando um filho ele nasce, quando ele está sendo formado, ele vai admirar o pai
por aquilo que o pai faz. Ele vai admirar as pessoas à sua volta, vai admirar as pessoas com quem ele tem contato. E esse estímulo, se ele admira uma pessoa que tem um estímulo de algo a mais, uma pessoa que está sempre trazendo coisas boas para ele, ele vai querer ser algo assim também. Vai ter como referência. Vai ter como referência. É lógico que se muitas vezes o pai acaba querendo que os filhos levem para si siga a tradição familiar. Certo. Mas muitas vezes, por causa disso, a gente vê um pai que é um bom profissional e um filho que não é tão bom assim, porque não era aquilo que ele queria. Ele nem sabe o que ele queria, mas não foi permitido que ele pensasse. Certo. Bom, o risco é inerente, precisa ser necessariamente inerente ao empreendedorismo. Eu também pergunto como que nós podemos minimizar esse risco e, por fim, se ele inibe um empreendedor. A pessoa que é empreendedora, que está sempre buscando algo a mais, ela tem a seguinte característica: risco é estímulo. É como uma pessoa que pratica um esporte radical. Certo. Tem risco, mas aquele risco é bom demais. Aquilo corre nas veias e aquilo ali para ele é um estímulo, ele quer algo a mais. Então, o empreendedor ele não vê o risco como risco, ele vê como um desafio. Mas ele sente prazer em superar esse desafio. Então, ele vai. Agora, como superar isso? O dia a dia. Então aí entra a formação acadêmica, entra o desenvolvimento de talentos, entra o desenvolvimento que o empreendedor ele está sempre buscando algo, mas ele coloca alguma coisa na mente dele e ele vai buscar meios para atingir aquilo ali. Bom, de certa forma o senhor já induziu a resposta da próxima pergunta, porque eu iria perguntar justamente se o ato de empreender ele pressupõe a mobilização apenas dos talentos pessoais ou se é possível a utilização de outros recursos externos, digamos? Eu costumo dizer assim, a pessoa ela tem um certo, e aí por isso se confunde a questão do talento natural da pessoa. Então muitas vezes a pessoa ela tem um talento que foi sendo formado ao longo da sua vida. Estímulo dos pais, o incentivo da família, o incentivo dos amigos, e por isso elas são ditas que têm dom natural. Na verdade, elas foram formadas pelo meio em que convivem. Isso é suficiente? Com certeza não. Ela precisa ser preparada em algo a mais. Então, existe uma série de talentos, ou habilidades, ou atitudes, que o mercado exige do profissional hoje. E aquela pessoa que ela tem o tino para o empreendedorismo, ela busca isso. Ela sabe que ela tem um objetivo lá no final da linha e ela vai fazer tudo o que tiver no meio do caminho para atingir aquilo lá com maestria. Aí é onde ela vai se preparar. Se ela vai buscar uma carreira no mercado, no comércio, ela vai se preparar para aquilo. Ela vai estudar o produto que ela quer, ela vai estudar as competências, ela vai se preparar ponto a ponto para aquilo que ela busca. Esse é o grande desafio dela. Muito bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é um instante só.